Aqui nós temos uma equação de segundo grau. Como você vai saber identificar quando a equação é de segundo grau, quando tem que... Por exemplo, a equação de primeiro grau é só resolver normal, né? Como a gente já está acostumado. Valores de x, né? Os termos com x para frente da igualdade, os termos sem x para trás da igualdade e sem mistério nenhum, né? A equação de segundo grau, não. A gente precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, a fórmula do x1, x2, né? Que é conhecido como x', x2'. Então, aqui a gente precisa aplicar a fórmula. Então, como a gente vai identificar? Sempre que tiver o primeiro termo elevado ao quadrado, sempre que tiver o primeiro termo elevado ao quadrado, então aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Para resolver, eu preciso determinar aqui os pontos de A, B e C. O primeiro ponto, ele sempre aqui vai ser A. É nessa ordem, tá, gente? O primeiro termo é sempre ao quadrado. O segundo sempre vai ser um termo com a incógnita, mas não ao quadrado. E o terceiro termo sempre é o termo independente, aquele que a gente não precisa ter uma incógnita, ele é um termo independente. Então, sempre vai vir nessa ordem. Se não vier nessa ordem, você organiza. Por exemplo, se vier assim, 2x mais x ao quadrado igual a 4. Aqui também é uma equação de segundo grau. Só que ela está desorganizada, né? A gente tem que organizar. Então, já sei que o termo de x ao quadrado é na frente, é o primeiro. Então, eu vou lá e ponho, ó, x ao quadrado. E aí, aqui eu tenho um 2, que eu já sei 2x, né? Que tá com o termo de incógnita, que tem que ser o segundo. Então, mais 2x... E o número 4 aqui, ele é o termo que a gente chama de termo independente. Se ele está depois da igualdade, ele tem que vir para frente. Se ele está positivo, eu troco ele para negativo. É uma regra, tá? Tem que trocar os sinais. E igualo isso a zero. Pronto, tem uma equação de segundo grau arrumadinha, tá? Vamos voltar para essa que a gente estava vendo. O primeiro termo, como eu disse, sempre vai ser o A. Eu passei isso aqui porque às vezes a questão na prova vem assim, tá? Desorganizada. Com uma equação assim, aí você vai ficar, meu Deus, o ponto de A é o primeiro, porque ela falou que o ponto de A é o primeiro. Tá. O termo de A sempre é o primeiro quando a questão está organizadinha, tá? Aqui a equação estava toda bagunçada, então eu reorganizei, então aqui o A vai ser esse, o B vai ser esse, o C vai ser esse. Se você não tiver esse feeling, você vai errar, porque você vai achar que o primeiro é o A, né? Então não é. Tá? Então, vamos lá. Aqui, A, já tá organizado, né? A. E aqui é o B. E aqui é o C, que é o termo independente. Quando você traz esses números na equação de segundo grau, nada me interessa a letra, o expoente ou nada disso. Eu só quero saber valores, tá? Então, vou colocar assim, a gente vai ver melhor. Pronto, acho que vai ficar melhor assim. Vamos lá. Então, aqui, o A, ele vale quanto? O A vale 1. Por quê? Porque eu tenho X. E na frente vai ter sempre esse 1zinho aí, quando não tiver um número, né? Então, o A vale 1, positivo, porque aqui eu tenho um X positivo. Se fosse menos X, seria menos 1, tá? E aqui, o B vale menos 2, tá? Que ele tá aqui na frente do X, então ele vale menos 2. E o C, que é o nosso termo independente, vale 1. Conseguiram compreender o que eu fiz? Eu fui tirando os termos dessa equação. E agora eu aplico a fórmula de Bhaskara, que é delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula tem que saber, tá? Senão não dá para calcular sem a fórmula. Primeiro eu preciso encontrar o delta para poder seguir adiante e encontrar as raízes da equação. Quando pedir assim, encontre as raízes da equação, já sabe que tem que primeiro encontrar o delta, depois passar para a fórmula do x', x2', tá bom? Vamos encontrar o delta. Delta é igual, B tá aqui, ó. O B é menos 2, então eu vou botar aqui no parêntese menos 2, tá elevado ao quadrado, eu ponho A ao quadrado. Eu gosto de usar parêntese, tem aluno que não gosta, mas eu acho que fica mais organizado. Enfim, menos
4, que é da fórmula, não estou tirando de lugar nenhum, é a fórmula, vezes A, que é 1 nesse caso, e vezes C, que também é 1, ok? Pronto, vamos lá. Então, o delta vai ser igual a quanto? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4, mas veja bem. Ah, tem um negativo, vai ficar menos 4. Não, senhor, não vai ficar menos 4. Porque a regra da potência diz que base negativa e o expoente par, resultado é positivo. Por quê? Porque é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais, positivo. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, porque é 2 vezes 2. E aqui vai ficar o menos, por quê? Porque 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Então, o resultado aqui é menos 4. Entendeu? Ó, fiz aqui a potência que resultou nesse número. Fiz essa multiplicação que resultou nesse número. Joia? Então, o delta vai ser igual a 0. 4 menos 4 é 0. Ah, e agora não dá para fazer nada? Dá. A raiz de 0 é 0. Vamos ver a raiz dessa equação. Então, agora eu vou usar para saber a raiz, é só sobre o delta. Até agora é só descobrir o delta. Vamos descobrir as raízes usando a fórmula do x, linha, e x, duas linhas. Ou x1, x2, tanto faz. A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula. Também tem que saber. Duas fórmulas importantes. Bhaskara e essa, tá? Vamos lá. E agora você vai fazer o quê? Você vai substituir, utilizando ainda os valores aqui, ó. Ainda esses valores, tá ok? Então, vamos lá. Vai ficar menos b. O b aqui é menos 2. Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar 2. Esse sinal aqui de mais ou menos quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso encontrar o x' e o x duas linhas. Quer dizer, então, que no x' ou pode ser mais ou pode ser menos. E no x duas linhas do mesmo jeito. Quer dizer, se você quiser fazer no primeiro mais, o outro tem que ser menos. E assim vice-versa. Eu vou usar logo mais nesse primeiro que eu estou fazendo, que é o x', né? O delta é 0, então a raiz de 0 é 0, né? E aqui 2 vezes a, que o a aqui vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, o x' vai ser igual a 2 vezes 0 é 2. 2 vezes 1 é 2. X' vai ser igual a 2. 1, né? Porque 2 vezes 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. Pronto. Encontramos o x'. Nesse caso, o x duas linhas vai dar o mesmo valor, porque perceba. X duas linhas, que é que muda? Muda só o sinal. Se um é mais, outro vai ser menos. Então, vou colocar 2 menos 0 sobre 2. Percebe que é a mesma coisa? Só que eu tenho que mudar esse sinal, ó. Um tem que ser mais, outro tem que ser menos. E aí vai ficar 2 dividido por 2 e vai ficar igual a 1. Então, quer dizer, o x, a raiz do x' e x duas linhas aqui é a mesma raiz, é 1. Mas poderia não ser, né? Se o delta fosse outro valor, aqui seria outro valor, consequentemente. Tá bom?